queridos amigos e amigas que nos acompanham por meio da Rádio Web Cobem, caros amigos e amigas aqui presentes, nosso muito bom dia, rogando a Deus que nos abençoe, nos envolva nas suas bênçãos, nas suas vibrações, que são disseminadas através dos espíritos bons. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 159, Allan Kardec insere um conceito de natureza internacional. A partir desse conceito, há uma nova forma de tratar a paranormalidade humana e, por consequência, de maneira mais específica, a experiência mediúnica. Aliás, o próprio termo médium, neologismo, que vem de um vocábulo em latim, para designar a experiência sensitiva, espiritual, neologismo esse, criado pelo próprio Allan Kardec. Mas nesse capítulo, no item mencionado, o conceito internacional, o paradigma diferente que Allan Kardec introduz, começa nesse item nas seguintes linhas: todo aquele que sente em um grau qualquer a presença dos espíritos ou a influência dos espíritos, segundo algumas traduções, é, por esse fato, médium. E continua Allan Kardec dizendo que é por essa razão que podemos dizer que todas as pessoas são médiums. Porque nenhuma há que não tenha, pelo menos, alguns dos seus rudimentos. E prossegue ipsiliteris o codificador afirmando: porém, diz ele, usualmente, nós empregamos a palavra médium para aqueles em quem a capacidade mediúnica ou a faculdade mediúnica está bem caracterizada. O que significa dizer, em termos mais conhecidos nossos, uma mediunidade ostensiva. Uma mediunidade cujos efeitos são patentes. A partir desse momento, Allan Kardec começa a examinar, nesse mesmo capítulo 14 e nos seguintes, os diferentes tipos de mediunidade, todas elas de natureza ostensiva, porque todos nós somos médiuns, todos nós somos inspirados, mas a partir daquele momento ele começa a se dedicar a examinar dezenas, mais de 7 dezenas, em torno de 72, se não me falha a memória, tipos, modalidades de faculdades mediúnicas diferentes. E quando nós folheamos essas páginas, sobre as quais os nossos olhos perpassam os seus lúcidos conceitos, encontramos em Chico Xavier a reunião de todas elas em uma experiência mediúnica inigualável, em uma vivência completa, em uma situação invulgar e pouco comparada na história da humanidade. Esse homem, menino pobre de uma cidadezinha que ficou conhecida mais tarde com o nome de Pedro Leopoldo, e que nos primórdios do século XX e no final do século XIX recebia inclusive outra denominação. O menino Francisco de Paula Cândido, que era o nome com o qual ele nasceu, e que mais tarde trocaria, inclusive reconhecido em cartório como Francisco Cândido Xavier, em função de uma atuação sua e de um pseudônimo que ele ia utilizar, a princípio. Esse menino, que nasceu no dia 2 de abril de 1910, nessa Pedro Leopoldo das antigas Minas Gerais, revelaria desde cedo essa sensibilidade aguçada dos grandes paranormais. A história da humanidade registrou inúmeros médiuns paranormais. Aqui no Brasil mesmo tivemos Carlos Mirabelli, que foi pesquisado por inúmeros pesquisadores no final do século XIX e começo do século XX. Esse homem
que chegava a se erguer no ar e fotografado, que produzia materializações à luz do dia, que chegava a escrever em 17 idiomas diferentes e alguns dialetos extintos, ao lado de outros, como Francisco Lins Peixoto, o Peixotinho, Ana Prado, em Portugal, Fernando de Lacerda, aqui no Brasil, Frederico Júnior, para só citar alguns, antes mesmo do menino Chico Xavier, Zilda Gama, a notável médium de Victor Hugo, com toda a característica do estilo do pai do romantismo francês. Tivemos Ivone do Amaral Pereira, no Rio de Janeiro, e mais tarde em Araxá, em Minas Gerais. Tivemos, na Europa e no estrangeiro, desde os irmãos Slade, os irmãos Davenport, a Slade, aos grandes médios europeus como Elizabeth de Perrance, Florence Cook, Daniel Douglas Home, os grandes sensitivos como Eusapia Palladino na Itália, os grandes paranormais do século XIX que foram exaustivamente investigados, até mesmo com crueldade e agressividade. Tivemos sensitivos notáveis que passaram chamando a atenção através dos seus fenômenos, alguns dos quais bem heterodoxos, bem chocantes, cuja fenomenologia chamava a atenção, as variadas formas de manifestar o mundo espiritual através das suas faculdades. Ainda no século XX tivemos o paranormal Wolf Messing, que dentro da cortina de ferro e do regime ditatorial de Stalin no comunismo soviético, deu provas extraordinárias da sua paranormalidade, a ponto de mais tarde ser contratado pelo próprio Stalin para ser o seu secretário particular. Nas reuniões de Yalta, nos conclaves com Roosevelt, por exemplo, estava sempre Wolf Messing, captando o pensamento das pessoas, à semelhança de Edgar Cayce, norte-americano, telepata também, um Swami Satya Sai Baba na Índia, ou um Uri Geller, que encantou o mundo, especialmente da mídia sensacionalista. Mas em torno daquele menino pobre, discreto e praticamente, pelo menos no início, ignorado dos grandes veículos de comunicação a princípio, ele deveria se notabilizar, a princípio por uma vida sofrida e modesta. Os seus pais eram pessoas muito humildes, humildes no sentido material. A sua mãe, Dona Maria João de Deus, era lavadeira do Rio das Velhas, em Minas Gerais. O seu pai, José Xavier, era vendedor de bilhetes de loteria esportiva. E logo de início, aos 3 para 4 anos, a mãe tomba com uma doença, é vítima de uma enfermidade cruel, chama o seu filho ao leito, ela que era mãe de vários filhos, e o menino pequeno ouve a mãe falar: meu filho, é provável que logo mais vão dizer a você que eu morri, mas não acredite, eu não vou morrer. Eu apenas vou para um hospital que você não pode ir, mas depois eu vou lhe aparecer. Vou voltar a te encontrar. Acredite em mim, quando alguém disser que eu morri, não acredite. Mais tarde, as pessoas falavam que a sua mãe morreu, e ele dizia: não, mamãe não morreu. Ela apenas foi para o hospital. E as pessoas que assim falavam eram tomadas de pena do menino de 4 anos de idade. Nessa mesma época, em um dia de grande tormenta em Pedro Leopoldo, em que os trovão, o relâmpago, a chuva torrencial tomava conta da cidade, o menino, sem entender, aquele barulho estrondoso da eletricidade da natureza, resolveu se esconder debaixo da mesa, uma mesa modesta da sua casa, quando, em determinado momento, vê aqueles pés conhecidos e a voz inconfundível da sua mãe, Dona Maria João de Deus, que diz: meu filho, não tenha medo das coisas de Deus. Estamos diante de um espetáculo da natureza. Saia daqui e me dê a sua mão, que
que eu vou lhe mostrar o zigue-zaguear do relâmpago e o barulho maravilhoso do trovão. E o menino, quando sai da mesa, encanta-se com a sua mãe mais bela, simpática e sempre carinhosa, Dona Maria João de Deus. Mas logo depois, o menino, graças às dificuldades materiais, o seu pai não dava conta da prole toda, tinha que trabalhar e os filhos pequenos, e resolveu começar a distribuir os filhos para familiares poderem ajudá-lo a cuidar. E começou a, de alguma forma, socializar, encaminhar os filhos para diferentes parentes. E o menino Francisco Xavier, ainda Francisco de Paula Cândido, foi encaminhado para uma madrinha sua, Rita de Cássia, que era uma pessoa que tinha certos distúrbios de comportamento. E quando ele começava a revelar a sensibilidade e as visões que ele tinha, ela cravava garfos e facas no ventre e na barriga do menino para exorcizá-lo, para retirar-lhe o demônio, o que lhe daria mais tarde uma hérnia que o acompanharia a vida inteira. E em certos momentos, graças a um filho seu, que era vítima de uma ferida que não cicatrizava, e ela se consultando com uma pessoa que fazia, aspas, garrafadas, e que tratava com ervas, recomendou a ela que pegasse um menino novo, e que colocasse para lamber a ferida do seu filho, e que a ferida cicatrizaria. E o menino Chico chorava com a mãe, que ele dizia: seja uma pessoa boa e obediente. A sua madrinha é uma pessoa de bom coração, apenas está doente. E ele dizia: mas a senhora acha que a ferida vai ficar boa? A senhora acredita nisso? Não por isso. Nós ajudaremos para que ele se recupere. E se você procurar ser uma pessoa do bem, dedicada, não se revoltar e não entrar em briga com a sua madrinha, eu providenciarei um anjo na sua vida. Já estou, inclusive, me movimentando aqui. E esse anjo vai cuidar de você e vai ser um grande companheiro seu. Mais tarde, seu José Xavier contrai segundas núpcias, conhece uma jovem e casa por segunda vez. E Dona Cidália Batista, mais tarde Cidália Batista Xavier, vai dizer: eu aceito me casar com você com uma condição, que você reúna todos os seus filhos do primeiro casamento. E nós teremos outros filhos, porque eu quero conviver com a família toda. E quando ele conhece pela primeira vez Cidália, a mãe está por detrás dela dizendo: vê, meu filho, esse é o anjo que eu encaminhei para você, que seria a confidente dele na infância e no início da juventude. Dona Cidália, dizia ele, eu vejo um monte de gente que eu chamo os irmãos do arco-íris. São gentes coloridas porque tem uma coisa assim em volta deles, a aura que ele não conseguia compreender, de cores diferentes ao redor deles. E eu me emociono, algumas pessoas foram pessoas que viveram aqui em Pedro Leopoldo e que morreram e que eu continuo vivendo, continuo vendo. Do que se trata? E ela dizia: Chico, eu também não sei. Eu não entendo dessas coisas, mas eu acredito em você. E enquanto eu viver, nunca ninguém mais vai lhe encostar a mão. Eu estou aqui no lugar de sua mãe. E cuidarei de você e serei, de alguma forma, fiel e acreditarei em você, defenderei os seus pontos de vista até o fim. A verdade é que nesse périplo, nessa saga desse jovem, que começava naqueles momentos com os irmãos do arco-íris, que mais tarde ele ia dizer, se corporificariam muitos deles na terra, junto dele, formando a família espiritual dele, inclusive do movimento espírita de Minas Gerais, Arnaldo Rocha, Martins Peralva, Honório Onofre de Abreu, e tantos outros que esteve em volta dele, contribuindo com a sua tarefa de alguma forma, em parceria com ele ou desenvolvendo as atividades no campo social, no campo filantrópico, no campo humano. A verdade é que começava, a partir dali, dos irmãos do arco-íris, a mais produtiva, a mais prolífera, a mais intensa atividade mediúnica de alguém em toda a história da humanidade. 418, segundo alguns, 412, segundo outros, livros
psicografados em diversos idiomas. Do ponto de vista do legal, porque tem que ter o nome de alguém encarnado para se responsabilizar pela obra junto às editoras. Do ponto de vista do mundo material, ele é o autor encarnado mais lido não apenas no Brasil e mais vendido em todo o continente. Um menino que só frequentou até a 4ª série. A 4ª série do ano primário, porque as dificuldades da família eram tão intensas que ele foi obrigado a se retirar da escola que gostava para trabalhar. Mas foi na própria escola, no 4º ano primário, que a convite de uma professora sua que ele pediu para fazer uma redação, e que ele escreveu uma redação com estilo literário e com a bagagem cultural impossível para uma criança daquela idade, que gerou até suspeita e desconfiança na mestra, e que ele mais tarde vai dizer que é um homem triste, começava a aparecer diante dele e ditava-lhe aquilo que ele escrevia. Um homem muito melancólico, que teve uma vida triste na terra, e que dizia para ele: chamo-me Augusto dos Anjos. E vou dizer versos, poemas, poesias em estilo alexandrino, os mais difíceis da língua portuguesa, para que você grave alguma coisa, a fim de mais tarde eu poder escrever por seu intermédio. E naturalmente que começava, portanto, nessa época, a maior faculdade mediúnica da história da humanidade, depois de Jesus e de Francisco de Assis. A verdade é que o seu sacerdote não conseguia entendê-lo, porque as confissões embaraçavam o homem de bem, mas aferrado à tradição dogmática, o encaminhava às penitências, às orações intérminas, às missas, e ele dizia quando estava na missa, e que a hóstia era abençoada, ele via focos de luz do próprio sacerdote, e aquela vibração que os fiéis ingeriam, e que lhe faziam bem, como uma oblata que se irradiava e envolvia todas as pessoas presentes. O sacerdote ficava às vezes confuso, ele fez penitências, andou com peso em cima da cabeça, fez procissão, mas os fenômenos e as visões só intensificavam. Nessa época foi trabalhar numa fábrica de algodão, uma indústria têxtil, e respirando fragmentos de tecido, iria contrair uma outra doença que o acompanharia a vida inteira. Um problema respiratório que o vitimava e o causava grandes desconfortos. Mais tarde seria encaminhado para trabalhar num armazém, e ali entre cebolas e alhos, entre canapés que a venda proporcionava aos seus clientes, ele começava a visualizar os poetas Alta de Souza, Castro Alves, Casimiro Cunha, Casimiro de Abreu e tantos outros que apareciam à sua visão, ditando poemas para prepará-lo a fim de que ele pudesse publicar mais tarde a sua primeira obra essa, que já começa como best-seller e já começa com um apogeu. O médium, de maneira geral, dedicado, alcança o máximo, às vezes, no final da carreira, entre aspas, da trajetória mediúnica. E Chico já alcança o máximo na sua primeira obra. Mas antes disso, uma irmã sua fica muito doente e é internada no sanatório psiquiátrico. O diagnóstico era de esquizofrenia, mas a verdade é que não era uma esquizofrenia convencional. Tratava-se não de um diagnóstico da psiquiatria clássica, ou seja, de um quadro clássico da psiquiatria, mas de um distúrbio que tinha um caráter espiritual. E ele, a sua família, aliás, buscou um casal, ali mesmo em Pedro Leopoldo, que se dedicava a experiências espíritas, espiritismo que não era muito conhecido na época, e Chico foi participar com esse casal. E em oração, em transe, a própria senhora, o casal Perácio, Hermínio e Carmen Perácio, recebia a entidade agressiva que estaria vinculada à sua irmã e que foi mais tarde ouvida, escutada, e que o seu marido dialogou com ela, e que a partir daí ela começa a ter melhoras repentinas e mais tarde recebe alta do sanatório psiquiátrico. Mas nesse dia dessa reunião, para a surpresa de todos, o menino entra em um transe profundo, perde a consciência, escreve uma mensagem, e a senhora Perácio, ali presente, médium de notável clarividência, vai dizer: enquanto esse menino escrevia, eu vi uma chuva de livros
caindo na sua cabeça, tem uma impressão que ele será um médium escritor. Era, portanto, uma clarividência dessa senhora, que naquela época, o menino com 17 anos de idade começa a psicografar, o que culminaria numa obra chamada Parnaso de Além Túmulo. Obra que abala os alicerces da cultura brasileira e internacional da época. Porque os grandes poetas da língua portuguesa e da língua do Brasil e de Portugal, os imortais da academia, tanto de Portugal como do Brasil, voltavam e psicografavam com todas as características do seu estilo, o que perturbou inclusive intelectuais da época. Humberto de Campos, que estava encarnado, fez uma ironia dizendo: eu pensava que eu não tinha concorrente. E agora, quando eu vejo o Castro Alves voltando do além, isso é competição desleal. Era uma forma de ironizar, porque ele não era adepto. Mais tarde, ele faz a sua profissão de fé. Quando no mundo espiritual ele escreve por Chico. Mas naquele momento ali, ele faz uma ironia. Mas outros, como Menorte Delpíquia, que era imortal por São Paulo, da Academia Brasileira de Letras, fez uma declaração dizendo: se esse homem é um pastiche, uma farsa, uma fraude, ele não merece apenas uma, senão todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Monteiro Lobato, que leu a obra Parnaso de Além Túmulo, vai dizer: ou esse homem está falando a verdade, ele é um sensitivo que capta os mortos, ou ele é um gênio que merece a nossa reverência. Porque todos os poetas que escrevem por seu intermédio guardam a mesma característica do seu estilo. Agripino Grieco, crítico literário, começa a investigar Chico Xavier, católico e não adepto da mediunidade e do fenômeno mediúnico, submete Chico Xavier a vários testes. Ele próprio pegava várias laudas de papel, rubricava com a sua assinatura, para que Chico Xavier, através de um ilusionismo mágico, não retirasse um papel já escrito previamente, elaborado em pensamento, e diante dele, 50 laudas de papel, por exemplo, na sua frente, em alguns poucos minutos, numa psicografia mecânica e veloz, Chico psicografava contos, poemas, poesias as mais sofisticadas, casos específicos, e Humberto de Campos, desencarnado, começa a psicografar por seu intermédio, o que perturba Agripino Grieco, que era imortal da Academia Brasileira de Letras e era especialista na obra de Humberto de Campos. E vai declarar mais tarde, num dos jornais, se não me engano, no Correio de São Paulo, ele vai dizer mais ou menos assim: eu não acredito que os mortos se comuniquem. Não acredito em coisas de mediunidade. Não acredito nas teses espíritas. Mas quem escreveu foi Humberto de Campos. Como, eu não sei. O que eu sei é que foi Humberto de Campos que escreveu. Era a honestidade de alguém que falava a respeito daquele médio espetacular que estava perturbando o cenário nacional e internacional nos primórdios do movimento espírita aqui no Brasil. Na época da chamada segunda geração, após aquela primeira elite que tinha Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo e os pioneiros da primeira hora que receberam diretamente o legado de Allan Kardec. A verdade é que Chico Xavier influenciou milhares de vidas. Narra Divaldo Pereira Franco que quando ele começa a sua trajetória como médium, iniciando a atividade espírita, os espíritos disseram a ele: você é médium? O próprio Viana de Carvalho, que foi um estudioso, diz: você é médium, mas você precisa ser espírita. Precisa conhecer o espiritismo. E quando ele esteve, década de 40, 1945, 46, não me lembro direito, na cidade de Aracaju, ele foi convidado por um grupo de amigos para fazer uma palestra, falar sobre espiritismo. E perguntaram a ele se ele podia, dizer claro. E Divaldo disse: eu comecei a passar pela minha cabeça aquilo que eu já havia lido de espiritismo e me lembrei de um conto que está na revista Reformador. Um conto que era psicografado por Humberto de Campos. Esse conto se chamava A Lenda da Guerra. Uma página psicografada pelo médium Chico Xavier. E quando eu me lembrei, eu peguei, novamente, consultei, consegui a página, reli para memorizar, para no dia seguinte falar. E quando eu entrei na União Espírita Sergipana, hoje eu acho que é a Federação Espírita Sergipana, na época a União Espírita Sergipana, eu entrei, havia assim uma multidão de pessoas, 10 pessoas comigo. E eu tremia como varas verdes, nervoso. Eu disse: meu Deus, o que é que essa gente veio fazer aqui?
E então eu me aproximei do púlpito, e naquele tempo, aquela formalidade protocolar, então eu me levantava e começava a dizer: excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, me permitam contar a lenda da guerra. Eu vou me basear nela para fazer aqui breves comentários. Trata-se de uma página psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. E quando foi falar, não se lembrava. E ficou tentando lembrar, mas não lembrava. E lembrou de uma professora sua do primário que disse: quando você esquecer uma coisa, volte do início e comece tudo de novo, porque a memória é assim. E aí você lembra. E ele então voltou: excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, eu vou narrar a lenda da guerra. É uma página psicografada pelo médium Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. E não lembrava. Ele disse: eu não vou narrar nada. Aí sentou. Sentou na mesa. E quando sentou, ele viu um homem vestido de preto, óculos aro fino, semblante melancólico e triste, se aproximar e disse: levanta-te. Levanta-te para falar. Essa é a tua primeira lição. Responsabilidade. Como é que você aceita um compromisso para falar de alguma coisa e você não se prepara direito para falar? Levanta-te que eu vou falar por ti. Não por você, mas pelas pessoas que vieram aqui. E ele disse: pera aí, levantou, começou a falar. E ele disse: meu Deus, eu não sabia que era tão inteligente, porque eu falava as coisas com detalhes, eu praticamente via cenas do caso, eu me lembrava agora com riqueza de detalhes. E quando acabou, eu fui aplaudido efusivamente. As pessoas se acercavam e diziam: meu Deus, que coisa maravilhosa. E ele dizia: eu não era modesto nada, ele dizia: eu também achei maravilhoso. E alguém disse assim: você podia repetir essa palestra amanhã? Eu vou chamar mais gente. Eu disse: é claro, foi tão fácil. No dia seguinte, quando eu cheguei, disse ele, na União Espírita Mineira, a sala estava abarrotada de pessoas. Eu perguntei: o que é que vai ter aqui? Ele disse: é um baiano que vai falar. E alguém disse: é você, meu filho. E ele se aproximou e disse, levantou-se e começou a falar, que é a dizer da palestra, do caso, a lenda da guerra, e voltou a não lembrar, deu um branco. Ele disse: meu Deus, e agora? E ficou naquela situação. E disse: minha gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Ontem, eu também não lembrava. Aí o Espírito chegou e me tomou, e aí eu me lembrei. Falei: hoje, nem o Espírito vem e nem eu me lembro. Está encerrada a sessão. Sentou. Humberto de Campos apareceu e disse: você ainda é muito imaturo. Vou lhe utilizar pela última vez. E Divaldo disse: por favor, pelo amor de Deus, me tire dessa enrascada que eu lhe prometo nunca mais ser leviano. Eu fui tomado de transe, então, vi as cenas, e quando acabou, o resultado foi excelente. Mas antes de sair, Humberto de Campos disse: eu vou lhe recomendar uma coisa. Escreva ao médium Chico Xavier, em Minas Gerais. Faça uma carta para ele. E eu vou lá falar com ele a seu respeito. Você precisa de orientações. Você precisa de conselhos. Você está no início da trajetória. Ainda é muito verde. E Divaldo Franco, mais tarde, quando viaja de Sergipe para Salvador, chegando em Salvador, ele escreve uma carta a Chico Xavier, mas aquela carta formal, nos padrões daquela época: excelentíssimo senhor Francisco Cândido Xavier, e tal e qual, etc. E a resposta chegou alguns dias depois. A resposta começava assim: meu querido irmão Divaldo, como você é jovem. Emmanuel me tirou do corpo, me levou em desdobramento até a sua casa. Eu lhe vi. Como você é muito jovem, meu filho. Eu adorei aquele quadro que tem no seu quarto de José Pititinga, pioneiro do espiritismo na cidade de Salvador. Mas você é muito jovem, venha cá para nós nos conhecermos. E Divaldo ficou tão emocionado que até as lágrimas, olhando aquelas letras que pareciam letras de luz. E mais tarde, quando conseguiu a oportunidade, graças a um grupo de amigos que ia visitá-lo, ele foi. E ele dizia: a minha ansiedade era muito grande. A aceleração cardíaca, a expectativa de encontrar aquele homem que era referência já no movimento espírita mundial. Estávamos mais ou menos no ano de 1948. E eu me recordo, disse ele, quando nós, tomando uma condução, paramos em uma rua, perto do Fotominas, ali em Pedro Leopoldo. Eu saltei, alguns saltaram comigo, alguns companheiros, inclusive, do movimento espírita da Bahia e também de Minas Gerais. E ele chegou, tranquilo, simples, foi apertando a mão de um por um, até chegar a mim e disse: meu querido Divaldo, você veio. E Divaldo disse: eu quase desmaiei.
Eu perguntei, Chico, eu fiquei tão nervoso que eu pensei, Chico, como é que você sabe que eu sou eu? Veja que pergunta profunda. Você sabe que eu... Ah, meu filho, nós temos muito o que conversar. Grude aqui na asa e não deixe ninguém tomar a sua asinha. Ele diz, você não precisa nem falar, porque eu vou grudar que nem durex. E quando as pessoas falam, não, esse lugar aqui está comprometido. Começava aí uma amizade dos dois médiuns, referência de divulgação no espiritismo brasileiro, no espiritismo também mundial, no século XX. E nessa oportunidade, ainda diz Divaldo, que no dia seguinte, quando ele acordou e foi encontrar com Chico estava no jardim da casa da sua irmã Luísa Xavier e estava conversando com uma príncipe negro, uma flor. E ao conversar, Divaldo foi se aproximando e olhou aquela cena e disse, coitado, é um grande médium, mas não deve ter um parafuso. Conversar com a Rosa, e foi se aproximando e disse, mas Chico, você está conversando com a Rosa? Tô, meu filho. E ela lhe responde. E ele disse, meu Deus, conversar já era o máximo, agora responder era demais. E ficou com aquilo na cabeça e teve pena. Em 1974, portanto 26 anos depois, disse Divaldo Franco, voltando a encontrá-lo, agora já em Uberaba, depois de ter feito uma série de palestras pela África do Sul, encontrou-se com Chico e disse, Chico, eu fiz uma série de conferências, inclusive citei algumas pesquisas recentemente publicadas que eu li, alguns artigos, e que serviram de base para a divulgação doutrinária. Porque esse pesquisador, Clive Baxter, conseguiu demonstrar nas suas pesquisas que as plantas têm uma espécie de cérebro embrionário, um sistema nervoso que tem uma certa sensibilidade, confirmando a tese kardeciana e também as conceituações de Leon Denis, da evolução do princípio anímico, do princípio espiritual que passa pelos reinos inferiores da natureza, inclusive na experiência vegetal, para chegar o encadeamento dos inúmeros seres e reinos. E começou a falar, e depois que acabou, Chico disse, meu filho, que coisa maravilhosa. Como é o nome mesmo desse pesquisador que fala do sistema nervoso das plantas? É Clive Baxter. Ele é da Inglaterra, na universidade tal, ele faz uma série de pesquisas. Então, meu filho, quer dizer que as plantas têm sensibilidade? Tem, as pesquisas eles demonstram que a depender das nossas atitudes, etc., elas têm uma certa sensibilidade de captar o psiquismo das pessoas. Eles, meu Deus, Divaldo, você se lembra daquela época em que eu conversava com a Rosa, a príncipe negro? Divaldo disse, eu quase desmaiei, porque já não me lembrava mais, e aí, naquele momento, eu comecei a resgatar aquele fato, aquela cena de 1948. Eu voltei a mim e disse, Chico, você não apenas captou o psiquismo das plantas, mas também captou o meu, percebeu o que eu havia pensado sobre você e guardou 26 anos para me dar uma resposta. Aguardou o tempo, guardou aquela situação para mais tarde, em momento próprio, me esclarecer a respeito do assunto. Esse era um homem que vai além do médium. O médium era espetacular, mas o homem Chico Xavier era encantador, porque o homem Chico Xavier adornava a sua mediunidade de um apostolado cristão verdadeiro, de uma dedicação legítima cristã. Diz Arnaldo Rocha que certa vez, e Divaldo Franco também fala sobre isso, certa vez estava com eles, talvez o mesmo episódio, e de repente começou um monte de cheiro de flores, cheiro de rosas, de cravo, um monte de flores variadas. E Arnaldo diria, mas que cheiro de rosas é essa? Etc. Ele diz, meu filho, e Chico Xavier diz, meu filho, Uberaba é a cidade das flores. Não era verdade a afirmação. Uberaba é a cidade das flores. Ele disse, mas peraí. E aí alguém disse, Chico, está saindo de você. Esse cheiro, esses odores, está irradiando de você. A mediunidade olorífera, que caracterizou alguns santos da Igreja Católica, como Teresa de Ávila e o próprio Francisco de Assis. E ele sempre discreto, estava quase sempre de paletó, fechou o paletó, porque sempre se excusava e se esquivava e diz, meu filho, o que é isso? Você acha que uma coisa maravilhosa dessa vai estar saindo de mim? Se eu cheiro a alguma coisa, é a Detefon. Arnaldo disse que aquele inebriamento tirou na hora. Ele sempre retirava, saía, se esquivava em uma humildade legítima, uma humildade verdadeira, uma humildade cristã.
Certa vez, isso é muito bem contado por Ramiro Gama, alguém lhe falava sobre a mediunidade, falava sobre as características da sua mediunidade fantástica, e ele dizia: minha filha, você não sabe o que está falando. Eu não tenho esse prestígio todo. E repetia aquela frase que ele repetia muito: quando uma grama morre, nasce outra grama. Eu sou apenas um servidor comum. A começar pelo meu nome, Francisco. Se tirar o Fran, só fica o Cisco. Eu sou um sapo com uma vela na cabeça. A vela é a mediunidade e o sapo sou eu. Quando a vela se apaga, o sapo pula no pântano e desaparece. Era a forma dele se esquivar, era a forma dele humilde de falar a respeito da sua humildade. Aliás, humildade legítima, porque ele realmente se acreditava assim. Ele não fazia aquilo de uma forma para chamar a atenção. Diz Adelino da Silveira em Chico de Francisco, um caso, aliás, muito conhecido, que uma espírita, daquelas espíritas que são mais espíritas do que Allan Kardec, chegou até ele falando das reencarnações passadas, que sabia de todas as encarnações do passado, que tinha memórias, etc. E falou que, na época dos cristãos, ela já havia sido martirizada e morta pelos leões, no circo máximo, entre os cristãos. E falou tanto, e perguntou a Chico o que ele sabia da vida. Ele disse: minha filha, eu não sei de nada. Não era verdade. Eu não sei de nada. E se eu fui alguma coisa na época dos cristãos, eu devo ter sido a pulga do leão. Então, era a forma também didática de ele transmitir um ensinamento. Porque aqui para nós, muitas coisas que Chico falava, era a forma dele mineira, por exemplo, de aludir a sua relação com Emmanuel e com outros benfeitores espirituais. Aquela ideia de Emmanuel aparecer, morra com educação, faça isso, faça aquilo, tá com o olho cego, mas tem outro olho, ter 2 olhos é um privilégio. Essas piadas que ele falava, era muito mais a forma dele de contar para enaltecer o benfeitor e colocar ele pequeno, menor. Mas a relação, quem conviveu com ele disse que a relação não era assim. Era uma relação muito mais horizontal, de igualdade de condições, de uma parceria, porque era um verdadeiro apóstolo da mediunidade. Arnaldo Rocha conta que quase sempre nas suas tarefas cristãs, na sua peregrinação, quando ele voltava da atividade social, da filantropia, quase sempre em altas madrugadas, ele passava por um bar chamado Bar 1001, onde sempre gostava de tomar um café. Entrava. Certa vez um espírita disse: você espírita entrando no bar? Ele disse: minha filha, quando o espírita entra no bar, transforma o bar em lar. E ele sempre tinha esses trocadilhos, assim, no estilo Jesus, né, de parábolas, né? E ele entrava, e aí se aproximava do dono do bar, que era um grande conhecido. Certa vez o dono disse: Chico, eu não quero a religião vossa para mim, não. Porque a religião vossa é de gente que não dorme. O senhor vem tomar cafezinho aqui comigo 3 da manhã, 2 da manhã. Não, essa religião de quem não dorme, eu quero uma religião que a gente durma bem, descanse, etc. Ele diz: meu filho, o espiritismo tem muita gente que dorme, inclusive dentro da sessão mediúnica, dizendo que está desdobrado pelo sono físico. Então, era o médium. Certa vez, na Folha Espírita de São Paulo, junto a Marlene Nobre, ele foi perguntado em uma entrevista qual foi o momento mais importante da sua vida. E ele parou, se emocionou e respondeu: foi um dia quando eu para o trabalho, Ministério da Agricultura, onde ele se aposentou por invalidez em função da cegueira e de outros problemas de saúde. Ele era datilógrafo do Ministério da Agricultura. E ele disse: eu estava indo para um compromisso, estava indo para o trabalho e antes ia passar na casa de alguém para um compromisso. Já estava em cima da hora. E quando estava para tomar o ônibus, a minha condução, eu vi do outro lado da pista uma criança pequena que começou a gritar: seu Chico, e correr para mim. O motorista ia adiante. E eu vi a criança à distância se aproximando. E eu pensei: ou eu pego o compromisso e decepciono a criança, ou eu atendo a criança e abdico, abro mão do compromisso. E entre decepcionar a criança, eu preferi ficar e ver a criança. A criança se aproximou, me abraçou tão forte, um abraço que eu nunca esqueci. De: seu Chico, eu gosto tanto do Senhor. Mas eu gosto tanto do Senhor que eu arranquei no jardim de minha casa essa flor para o Senhor. Recebo o presente dessa flor, que é um presente do meu coração. E ele respondeu que esse foi o dia mais importante da minha vida. Talvez se a gente fosse perguntado, a gente diria um momento de glória, um momento de festa, um momento de grandes aplausos, de grandes ostentações. E o momento mais importante da sua vida foi um momento em que ele atendeu uma criança. Chico tinha animais, que ele dizia que era a forma que ele tinha de se apegar um pouco a esse mundo, porque vivia em contato com o mundo espiritual. Era a forma de ele criar laços com esse mundo, para não ficar tanto em transe ou tanto em contato. Alguns dos animais dele eram fenomenais, como é o caso do cachorro Brinquinho,
Brinquinho era a reencarnação de um dinossauro. Porque quem visitava Chico, ele vivia rasgando a calça, mordendo o sapato. Era verdadeiramente aquele que era doutrinário. E Chico de vez em quando conversava com ele. Fazia evangelho e colocava, e o Brinquinho ficava escutando ele. Ele fazia o evangelho, ele dizia: são nossos irmãos em humanidade, que em séculos posteriores estagiarão na futura humanidade. Estão começando os nossos irmãos menores na experiência animal. Era a forma que somente em Francisco de Assis a gente vai ver isso, de contato com os animais. A sua obra mediúnica não dá para falar. Desde a série André Luiz, que subsidia e ratifica uma série de princípios que estão na codificação de Allan Kardec, as ideias notáveis que vão ser ali elaboradas e desenvolvidas, confirmando o pensamento kardeciano, as verdadeiras reportagens que ele traz do mundo espiritual, as cenas notáveis que ele traz, até as obras de Emmanuel de fôlego, doutrinárias, notadamente a obra sobre o cristianismo primitivo, em que Paulo Estevão se torna uma referência máxima, a maior obra teológica a respeito do cristianismo primitivo de todos os tempos, as crônicas de Humberto de Campos, como nós falamos, o processo que ele sofreu de Humberto de Campos, da família Humberto de Campos, enquanto psicografava Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um pouco aliás depois, em que ele sofreria uma ação judicial, que era uma prova talvez do passado, que ele ali se reabilitava. Até mais tarde, a partir da década de 70 e 80, as cartas consoladoras, mensagens mediúnicas onde ele chegava a alterar a caligrafia. A assinatura do desencarnado era reconhecida em cartório. De tal forma brilhante, onde não tinha nenhum contato com a pessoa antes, prévio, não sabia de nada, para não se autossugestionar. Esse homem notável, que experimentou tantos desafios alguns ocultos, que não se recorda da revista O Cruzeiro da época, revista de importância nacional e internacional, que tinha uma projeção muito grande. E os repórteres da época, os jornalistas da revista O Cruzeiro, tomaram uma antipatia gratuita por Chico Xavier, tentando desmascará-lo de uma fraude. Davi Nasser e Jean Mazon, os dois responsáveis principais, esses dois homens grandiosos, aliás, intelectuais, que chegaram a desvendar casos policiais, que a polícia não descobriu, eles descobriram, através dos seus jornalismos extraordinários, mas tomaram uma antipatia tão grande, que resolveram visitar o Chico Xavier disfarçados de pessoas do estrangeiro, falando um sotaque inglês, para que não fossem reconhecidos, e fizessem uma reportagem com o Chico. E tiraram fotografias com o Chico em situação assim, que dava a entender uma situação de fraude embaraçosa, para publicar mais tarde uma matéria bastante cruel, em que insinuava que ele era um farsante, que ele pegava os livros dos grandes autores e copiava, olhando, e que aquilo foi péssimo. Chegou a colocar Chico numa posição que parecia algo ridículo, para ridicularizá-lo e ridicularizar a própria doutrina espírita que passava a ser divulgada. Esses desafios, ele chorou no silêncio, sem que ninguém soubesse, e nunca falou nada, ao contrário, nunca agrediu ninguém. E antes de sair, no entanto, ele presenteou tanto Davi Nasser como Jean Mazon com uma obra de Emmanuel, há 2000 anos, que presenteou os dois. E anos depois, quase já aposentados, Jean Mazon liga para Davi Nasser e diz assim: meu amigo, pegue aí aquela obra, lembra daquela obra que a gente recebeu de Chico Xavier? Eu nem sei se tem mais aqui. E foi procurar. Estava lá no porão da casa, numa caixa velha, e quando ele pegou, ele disse o que estava escrito na dedicatória: ao meu querido amigo Davi Nasser, com todo respeito, Chico Xavier. Ao meu querido Jean Mazon, com toda a estima, Chico Xavier. Ele sabia e ainda assim aceitou e acolheu-os. O seu sobrinho, Amaury Pena Xavier, um notável médium de psicografia mecânica, se perturbou. Segundo a tradição, me parece que teve um conciliábulo dele com a religião tradicional da época. E me parece que ficou em uma situação financeira muito boa depois, porque houve uma negociação para ele chegar na imprensa da época e dizer que psicografava com Chico, o seu tio, e que aquilo tudo era uma farsa. Que ele próprio copiava os autores e alterava alguma coisa para parecer genial, e que o Chico Xavier fazia a mesma coisa. E aquilo foi um grande sofrimento, porque todo esse sofrimento chamou a atenção da mídia,
Recaiu essa situação para a própria família do Chico. Os familiares do Chico ficaram muito sofridos. E essa foi uma das razões de ele ter saído de Pedro Leopoldo e ter ido para Uberaba. Para que a sua atividade mediúnica não respingasse mais na sua família, que sofria também com aquelas reportagens, que sofria com o foco da mídia. O seu sobrinho, mais tarde, a consciência de culpa, começou a abusar do álcool, a se exceder em bebidas alcoólicas, a se envolver em orgias, em excessos. Mais tarde foi internado num sanatório psiquiátrico e com 27 anos tocou fogo na própria cama do sanatório, suicidando-se. E ele, em Uberaba, encontrando um antigo vínculo seu, do passado longínquo, cuja relação era filial, de maternal filial, o Dr. Valdo Vieira, que voltava do mundo espiritual para o seu encalço, para o seu encontro, e que foi um dos responsáveis por acolhê-lo em Uberaba e ajudá-lo nesse translado, e começava uma parceria extraordinária de psicografia com esses dois notáveis médiuns. Mas mais tarde houve um rompimento, quando Valdo Vieira resolveu romper com a prática espírita, não mais se identificava com a prática espírita e, por razões, algumas das quais a gente nem conhece, se afastou de Chico Xavier. Inclusive, em alguns momentos, declarando publicamente o seu entendimento que a mediunidade era uma coisa muito limitada e que a maioria dos médiuns, na verdade, burlava e forjava, embora sempre reconheceu que o médium Chico Xavier era autêntico. Ele sofreu muito naquela época. Mas, muitas vezes, quando era interrogado, o semblante sofrido, ele dizia: Deus abençoe o Dr. Valdo Vieira. Ele escolheu um outro caminho a seguir, um caminho iluminado, e que nós só temos a agradecer e a torcer por ele, pelas suas vitórias. Era o homem Chico Xavier. O homem que tinha a capacidade de fazer humor em relação a si mesmo. Ninguém que ficava muito sério ou muito triste com ele. Porque ele tinha um humor saudável, de fazer referência em relação a si mesmo. Tinha uma inteligência emocional de saber lidar com as várias pessoas. É uma das coisas que mais me admira nele. Uma pessoa intelectual chegava a ele e ele falava com a pessoa, dentro da mentalidade da pessoa, no universo, entrava no universo da pessoa, sem se tornar também pedante intelectual. E uma pessoa analfabeta chegava com ele e ele falava de igual para igual. Ele conseguia dialogar com diferentes níveis. Arnaldo Rocha dizia que toda pessoa que chegava para ele, para conversar com ele, tinha a sensação que saía dizendo que era a pessoa mais querida por ele. Todo mundo tinha essa sensação. Todo mundo saía dizendo: não, ele gosta mais de mim. Quem ele mais ama sou eu. Ele tinha a peculiaridade de deixar essa impressão com todo mundo, de que a pessoa era mais gostada do seu coração. A verdade é que, no entanto, as enfermidades, os desafios mediúnicos, alguns até engraçados que ele contou, por exemplo, o desafio que ele viu quando ele estava com poucas horas de sono, ao adormecer, quase dormindo, e o sono foi despertado com uma entidade bastante agressiva, transtornada e deformada, os chifres, o rabo, o cheiro de enxofre, uma entidade alterada com a imagem mitológica do diabo, o diabo medieval, com o tridente na mão, se aproximou e disse: você sabe quem eu sou? E Chico sentia a vibração desagradável e disse: não, meu irmão, me diga aí. Ele disse: mas você me chamou. E Chico: e agora o que é que eu falo? Porque eu não chamei. Mas se eu disser que eu não chamei, talvez vai gerar um atrito maior. E se eu disser que chamei, eu estou mentindo. Então eu olhei para ele e disse assim: olha, não chamei não, mas graças a Deus o Senhor está aqui. Ele disse: mas você sabe quem eu sou? Eu sou o diabo, viu? Ah, louvado seja Deus. Olha, eu tenho poderes, eu sou poderoso. Ai, que bom, meu irmão. Já que você tem poder, me ajuda a diminuir as dores no olho que eu tenho, em nome de Deus. O homem olhou e disse: você está brincando comigo. Eu disse: de jeito nenhum. Graças a Deus, com a permissão de Deus é que você está aqui. O homem disse: eu vou embora, viu? Ele disse: vá, meu filho, com Deus. O espírito desapareceu e a Emmanuel apareceu. Foi bom que ele tenha ido, porque senão o Senhor iria querer convertê-lo ao espiritismo. Era um homem notável, que foi indicado ao prêmio Nobel e que, segundo a regra do prêmio, não chegou a entrar na lista, não chegou a classificar para concorrer mesmo, porque o vencedor da edição anterior do Prêmio Nobel da Paz foi Madre Teresa de Calcutá, e a categoria era a mesma, a categoria religiosa.
mas recebeu um abaixo-assinato, uma lista de milhares de pessoas, a maioria não espíritas, que aderiram. E quando ele não foi classificado por essa regra, ele deu uma declaração na imprensa dizendo: perdi o prêmio da paz, mas eu fiquei com a paz do prêmio. Perguntaram a ele antes: o que é que você vai ganhar? O que é que você vai fazer se você ganhar o dinheiro do prêmio Nobel? Porque eu já penso no dinheiro, o prêmio Nobel da Paz. E ele disse: mano, eu sempre me disse que dinheiro é que nem sangue na veia. Se ficar parado, gera trombose. Era, portanto, as suas tiradas. Maria Dolores, me permitam avançar só para concluir. Maria Dolores, quando estava encarnada, porque quando desencarnou escreveu por ele, visitou e o conheceu em um momento de crise conjugal. Estava passando por um problema no seu casamento. Qual casal que não tem problemas? E foi até ele, e ele não precisou dizer muita coisa. Depois de ouvir os dois, olhou para ela, olhou para ele, pegou a mão de um, a mão de outro, beijou as duas mãos, aproximou os dois e disse: Dolores, minha filha, deixa as águas rolar. Era uma marchinha de carnaval na época, que estava fazendo moda. Deixa as águas rolar. E Maria Dolores vai dizer: ele não disse nada de especial, mas com aquele tom, com aquele carinho, de tal forma, o meu marido pareceu voltar, ficou tão empolgado, que voltou à ardência do amor, do afeto, e a gente recuperou o vínculo conjugal e a afetividade. Chico Xavier, como dizia Vanucci, o antigo César Vanucci, das emissoras de televisão, ele chamava Chico Xavier de Francisco Amor Xavier, um homem chamado Amor. Era a forma que ele tinha de propagandear Chico Xavier. E quantas dores, quantos desafios. Muita gente não sabe que no Pinga Fogo de 1970, o primeiro Pinga Fogo, quando ele chegou na TV Tupi de São Paulo, o grande canal de televisão da época, dando uma entrevista que foi recorde de audiência, que era para ser coisa de 20 minutos, mas como a audiência ia, o diretor do programa ligava e dizia: mantém mais. E as pessoas perguntando, e durou quase 2 horas, ou mais de 2 horas, aproximadamente 2 horas, foi a entrevista. Muita gente não entendeu, e só depois Nena Galves, que hospedou ele em São Paulo para o Pinga Fogo daquele ano, é que declarou que porque ele se mexia tanto na cadeira, ele se mexia de um lado, se mexia de outro, ele estava com dores e com problema na próstata. E estava sentindo dores ali enquanto entrevistava, sem que ninguém soubesse. Mas é visível que ele ficava, de vez em quando, mudando a posição que ele estava sentado, por conta das dores heróicas e do silêncio homérico, que às vezes falava muito mais alto do que as suas palavras. Davi Nasser, numa entrevista antes de falecer, num canal de televisão, perguntaram a ele se ele cometeu algum erro na sua carreira de jornalista. E se ele se lembra de algum erro grave que ele cometeu. E que se ele pudesse, ele enumerasse talvez os 10 erros da sua carreira. Ele dizia: eu não sei se eu vou lembrar de 10 erros, mas se eu pudesse colocar em primeiro lugar, eu colocaria Chico Xavier. A forma como eu tratei o médium Chico Xavier foi muito injusta. E esse é o momento que eu tenho para publicamente lhe pedir desculpas. Era, portanto, essa vida que influenciava tantas vidas. E que mais tarde, já no século XXI, ele deu uma declaração dizendo: eu gostaria de morrer num dia em que as pessoas à minha volta estivessem tão felizes que não reparassem tanto a minha partida. E que pelo menos um momento de alegria compensasse ou diminuísse a dor da partida e da saudade. 30 de junho de 2002. Eu pessoalmente me encontrava na cidade de Arco Verde, em Pernambuco, interior de Pernambuco. Eu havia passado por Recife, mas estava fazendo seminário nessa região. Havia feito a palestra nos Missionários da Luz, no Pina, região central de Recife, e mais tarde me dirigi para Arco Verde. E ouvi a notícia só muito depois. Por quê? Porque a imprensa toda noticiava outra coisa. Os 2-0 que o Brasil dava na Alemanha, é melhor nem comentar sobre a Alemanha, porque a gente tem uns traumas assim. Mas os 2-0 que o Brasil dava na Alemanha, na Copa de 2002, tornando-se pentacampeão mundial. Diz o seu filho adotivo e algumas pessoas próximas que ele perguntou: quanto é que foi o jogo? 2-0, Chico.
É pentacampeão. O Brasil ganhou a Copa do Mundo. Ele sorriu, se recostou e começou a dizer: Pai nosso, que estás nos céus. E parou. Parou. 5 dias depois, na Mansão do Caminho, muita gente não sabe disso, Divaldo Pereira Franco recebe a mensagem do Espírito Joana de Ângeles. Na minha forma de entender, a mensagem que eu pessoalmente, é o que eu acredito, que valorizo pela credibilidade do médium e pela coerência e o rigor. Porque se fala muito sobre Chico Xavier depois da sua desencarnação. As hipóteses mais variadas, as especulações mais variadas, algumas de pessoas que não conviveram tão próximo assim dele. E Divaldo, de maneira bem silenciosa e discreta, nunca comentou sobre essa mensagem, porque foi lançado alguns dias depois, no início de agosto, ou melhor, no início de julho, e mais tarde em agosto, uma edição especial de Chico Xavier do Reformador. Essa mensagem se chama, hoje pode ser encontrada na internet, O Retorno do Apóstolo Chico Xavier, do Espírito Joana de Ângeles, que narra algumas coisas da sua trajetória, inclusive da preparação que ele teve no mundo espiritual, para apresentar uma mediunidade daquela. E no final da mensagem, Joana de Ângeles diz que ao descansar o corpo quebrado e cansado, ao desprender-se da matéria, volitando numa região diáfana, sutil da espiritualidade, ainda ao quebrado, ainda despertando para o mundo espiritual, em uma cama, ele viu uma figura que se aproximava, e era o próprio Jesus. E diz Joana de Ângeles que o Cristo olhou para ele, sorriu e disse: descansa, meu filho. Esquece as tristezas da terra. Esquece por um pouco as tristezas da terra. Vem desfrutar mais tarde comigo das alegrias do reino dos céus. A trajetória de Chico Xavier não é para idolatrá-lo. Era um espírito perfeito? Não. E ele se torna mais admirável por causa disso. Porque era um ser humano que também tinha suas carências, tinha suas necessidades, mas conseguiu a tarefa ingente de sublimar-se, de produzir o maior fenômeno que aconteceu com ele, que não foi nenhuma mensagem psicografada, nenhum livro. A maior mensagem que Chico recebeu e que Chico psicografou não foi nenhum texto de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos. A maior mensagem que ele recebeu foi a vida que ele viveu. Enquanto as mensagens mediúnicas chegavam por intermédio, ele ia se iluminando, se agigantando e crescendo espiritualmente à medida que os espíritos se comunicavam por ele. Ele aproveitou a mediunidade para fazer o maior fenômeno e escrever a maior carta psicografada, que só se pode ler essa carta vendo seus atos, a sua vida, a sua atividade extraordinária. Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, dividiu a história do movimento espírita em antes e depois dele, pela obra mediúnica, pelos conceitos doutrinários que ele recebeu dos espíritos, mas, sobretudo, pela vida inigualável que tornou a mediunidade um desafio ético para todos nós vivermos conforme o padrão cristão de desprendimento, de dedicação, de desinteresse pessoal na área cristã e na área espírita. Muito obrigado, muita paz.